as pessoas não entendem o tamanho da potência, Sim. né? Porque é um pouco mais abstrato e tal. E acham que o filme já sai meio pronto, né? E é muito pelo contrário, né? Por mais que a imagem esteja linda, se o som não tiver não tiver passado por processos tão complexos quanto assim, que a imagem passou, você não consegue chegar num resultado que é nem satisfatório, assim, né? E a leitura da imagem muda também, né? Tudo bom, bem? Tamiris? Prazer. Tudo você. Prazer. Você é veterano do CRIAR, é isso? Isso, eu sou veterana do CRIAR, me formei no ano passado. E o que significa? Quanto tempo você estuda no CRIAR? No CRIAR a gente estuda durante um ano, Aham. e aí tem os núcleos, né, de formação, tem direção de arte, áudio, pós-produção, produção. Eu escolhi o núcleo de som, então eu estudei som durante um ano. E aí no final do curso a gente apresenta um curta, a gente tem que idealizar e executar esse curta. E aí é o nosso trabalho final, basicamente. Entendi, daí se juntam nos grupos das diferentes áreas, assim. Isso, todo mundo se junta em grupos e aí faz acontecer alguma coisa. Quando você entra no CRIAR, você já escolhe essa especialização, não? A gente tem o ciclo panorama, que é uma apresentação das áreas, de todas as áreas. Aham. E aí o ciclo panorama dura algumas semanas e depois a gente já escolhe para onde a gente vai se direcionar. A gente aprende fazendo mesmo, colocando a mão na massa. Entendi. Não tem muito tempo para teoria. Mas daí você foi se interessando por pós de som, de alguma maneira, ao longo do processo? Ou você já Foi. tinha algum interesse antes que, sei lá... Pior que não, eu fui me interessando ao longo do processo. Conforme a gente foi experimentando e fazendo. Teve uma vez que a gente teve um exercício de sonorização de um jogo. E aí a gente teve que sonorizar um jogo do zero, assim, basicamente. E aí foi quando eu peguei, eu falei, não vai dar certo, isso aqui é muito difícil, sabe? E aí o processo de ir trazendo os elementos e construindo a narrativa sonora do filme, do jogo, foi uma coisa que me prendeu muito. Eu gostei muito, assim, do processo de fazer. Mas captação de som direto também adorei fazer, foi muito legal. Quando a gente pegou os gravadores, saiu pra gravar pelo CRIAR, experimentar, eu também me apaixonei, gostei bastante. Só que eu não sei, depois também no processo quando a gente estava mesmo idealizando os curtas, e aí eu fiquei com a parte do desenho de som, fazendo o desenho de som e depois fazendo a pós, eu falei, nossa, acho que é isso, assim. Entendi. Porque ver o filme, o primeiro corte do filme sem o tratamento de som e ver o corte do filme depois com o som, eu falei, nossa, acho que eu me encontrei dentro desse Muda processo. tudo. É um negócio potente, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem o tamanho da potência, Sim. né? Porque é um pouco mais abstrato e tal. E acham que o filme já sai meio pronto, né? E é muito pelo contrário, né? Por mais que a imagem esteja linda, se o som não tiver não tiver passado por processos tão complexos quanto assim, que a imagem passou, você não consegue chegar num resultado que é nem satisfatório, assim, né? E a leitura da imagem muda também, né? Muda completamente a leitura da imagem dependendo do que você está ouvindo, muda a forma que você recebe a imagem, a forma que aquilo te atravessa, né? Sim. E aí o nosso filme foi um filme muito abstrato mesmo. E o som trouxe esse outro significado. Tem o processo dos Foleys, né? Que a gente tá falando De Foley, Você já trabalhou com Foley alguma vez? Não, quer dizer, todo trabalho que eu me envolvo tem Foley envolvido, de alguma maneira, né? Ou quase todo. Quando a gente fala de trabalhos narrativos, ficcionais, ou até documentário e para mídia linear, assim, né? Normalmente tem Foley envolvido, a não ser que seja uma coisa muito abstrata, muito experimental, muito... Agora, eu tenho um estúdio também de gravação de Foley, e daí, quando a gente precisa, eu contrato um artista, contrato um técnico, e eles ficam lá na dinâmica, né? Quer dizer, tem um trabalho de preparação e tal, mas tem a gravação em si, que é o legal, né? Que é o que vende bem, assim, tipo, que a galera curte. Que é o artista assistindo e performando, assim, né? Mas eu, efetivamente, nunca fui um artista de foto, sabe? Nunca tentei, quer dizer, só para as minhas próprias gravações, porque às vezes você precisa experimentar alguma coisa, né? Um passo diferenciado, uma coisa assim. E daí eu acabo fazendo coisas muito similares. Eu acabo fazendo coisas similares como field recordings também, que eu gosto de gravar coisas em campo, e não só em campo, mas dentro do estúdio também. Mas coisas diversas que eu uso para design, assim. Eu não uso 100% do Foley que vem para mim, sabe? De alguma maneira eu manipulo isso também, isso me alimenta de alguma forma, e daí eu pego isso e transformo em outra coisa, ou falo, esse caminho não é legal, e daí eu vou achar um caminho legal que eu prefiro, eu mesmo gravando alguma outra coisa, ou não, sabe? Mas enfim, todo o processo que eu me envolvo, normalmente tem Foley contratado, envolvido, e eu acabo pegando depois da gravação e depois da edição, assim, para eu poder dar
a minha personalidade para aquele negócio de alguma maneira, sabe? Então você tem um banco de foleys, por exemplo, um banco sonoro de... Não, eu me considero hoje em dia mais um editor mesmo do que um editor supervisor, assim, sabe? Porque, enfim, independente se é supervisor de equipe ou se não é, todos são editores, assim, né? Quem está coordenando esse processo ou não, ou está só editando uma área, assim, são todos editores. Mas eu além de um editor, sou um supervisor de equipe, então estou pensando o processo de edição como um todo. E o Foley está dentro é uma das etapas desse processo, assim, então eu tenho que pensar nisso também, sabe? Conversar com o diretor, enfim, e pensar sobre isso. Então eu fico sob o meu guarda-chuva, assim, né, como supervisor de um trabalho, eu fico com diálogo, eu fico com ADR, eu fico com edição de efeitos e todos os seus desdobramentos, né, porque, enfim, edição de ambientes, edição de sound effects, coisas que se misturam mais com música, mais abstratas, coisas mais concretas, tipo hard effects, que, né, porta abrindo, fechando, carro passando. Então, como supervisor, tudo isso fica sob o meu guarda-chuva. Não necessariamente eu faço tudo isso, porque não dá para uma pessoa só fazer tudo isso num filme. Então, as equipes são bem maiores. Normalmente, você trabalha no mínimo eu trabalho no mínimo com um editor de diálogos, sei lá, 2 editores de efeito, e daí tem a pessoa, o Foley Artist, tem o Foley Mixer, né, o Foley Recordist lá, que é o cara que grava o artista performando. Um desses caras pode também editar o Foley, ou normalmente, para acelerar o processo, você tem um editor também de Foley contratado. Então, no mínimo, uma equipe vai ter 8, 10 pessoas, assim, sabe? Isso para um longa? Para um longa, para uma série às vezes é até pior, porque você tem muito mais duração por um tempo que não é... às vezes uma série dura, sei lá, 3 longas, ou mais, né? 6 longas, com o caso do Pico da Neblina, são 600 minutos de série. Nossa. Que foram feitos, sei lá, em 4 meses. Normalmente, isso é ridiculamente rápido. Os processos aqui no Brasil já são muito rápidos. A gente normalmente a gente não tem muito tempo, assim, porque é quando não sobrou muita grana ali, sabe? É o último processo, não é onde sobra dinheiro, definitivamente. E todos os problemas também eles vão se acumulando, sabe? Eles vão ficando para o final para serem resolvidos de alguma maneira e a gente se vê meio tentando resolver todo tipo de problema, mesmo coisa que não tem muito a ver com a nossa área, mas que cai no nosso colo para resolver, né? Mas é isso, né? 600 minutos para 4 meses, se você for pensar num longa de 100 minutos, dá 4 meses, 4 vezes 3... Meu Deus, é muito pouco tempo para um episódio, né? A gente, tipo, faz no dobro da velocidade de um longa. Eu acho que para 6 longas, para 6 longas de 100 minutos, eu teria mais ou menos uns... 6 longas de 100 minutos, eu teria mais ou menos um ano. Nossa. Então a gente acaba fazendo a série em 4 meses, é 1/3 do tempo, né? Mais ou menos. Legal, assim, estranho até ver essa semelhança, porque a experiência que eu tive foram processos acadêmicos, né? Foram processos dentro do criar. Mas ainda assim, essas coisas acontecem, sabe? Principalmente essa questão com a pós, de chegar na pós e a gente tem um tempo já limitado, porque o tempo maior foi gasto com a pré e com a produção. E aí chega na pós, tem um monte de coisa pra resolver, cai um monte de coisa no nosso colo e a gente fica tipo... E agora? Tem que fazer acontecer, Mas sabe que eu sinto que a pós de imagem, ela também sofre de vários processos assim. Só que o que eu acho, assim, que eu sinto no Brasil de diferença grande, a pós de imagem tem uma coordenação muito, sabe, ferrenha ali junto o tempo todo. Eu sinto que a gente na pós de som, a gente acaba ficando muito... Cara, na real você não tem grana para poder trabalhar com coordenador, você não tem grana para, sabe, você tem que resolver muita coisa ao mesmo tempo, assim. Então, eu como supervisor, eu faço coordenação, eu faço supervisão, eu falo com o diretor, eu faço supervisão artística, eu faço, sabe, uma cacetada de concept, faço um monte de coisa que o pessoal de imagem não está muito acostumado, assim, sabe? Tipo, ia todo mundo enlouquecer. Lógico que a demanda é diferente, tem muito mais coisa para eles, né? Tipo... Mas o que eu sinto também é que a gente aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda não entrou no mesmo nível de detalhamento em relação ao trabalho, assim, que a imagem já entrou, sabe? Porque o vídeo se beneficiou muito da publicidade, sabe? A publicidade aqui no Brasil ela foi um grande driver assim, do mercado por bons anos, né? Quando o cinema morreu, a publicidade continuou, tipo lá nos anos 90, Collor, aquelas coisas, fim da Embrafilme. A publicidade nunca morreu, então você sempre teve demandas por profissionais de imagem, né, de vídeo e tal, fotógrafos, mas não tem a mesma demanda por
por sound design puro, assim, sabe? Então você discutir conceito de imagem e discutir conceito de som, que som, né? Porque se for música, o pessoal até consegue discutir. Mas se for efeito, se for, tipo, caiu a música, o pessoal não sabe discutir absolutamente nada, é muito, muito difícil. Fica em coisas, às vezes, muito concretas, muito bobas, assim, sabe? Do tipo, decisões muito primárias, assim. Mas você nunca discute conceito a fundo, tipo textura sonora, sabe? Eu nunca discuti isso em nenhum trabalho brasileiro, assim. E nunca, acho que, sei lá, nunca é uma palavra forte, mas eu duvido que eu vá discutir isso nos próximos, sei lá, 15 anos, assim. Se eu conseguir, vai ser um grande ganho. Então, por exemplo, coisas que eu vejo na imagem que são já comuns, assim, tipo, vamos falar do concept do filme. Eu falo, caraca, como eu queria falar do concept do som, né? Sim. E eu vejo que eu comecei a me envolver muito depois da pandemia, assim. Eu sempre olhei muito pra fora, né, para as coisas de fora, porque pra mim é um abismo entre os filmes que eu gosto, as séries que eu gosto, os games que eu gosto, que são de fora do Brasil, e as coisas que são produzidas aqui. Isso pensando em som. Mas que tem a ver com o contexto, né? Também com a falta de grana que a gente enfrenta aqui em todos os processos, Equipamento também aqui. Equipamento, o acesso é muito difícil. Isso é fundamental também, né? A infraestrutura aqui ela não é adequada porque a gente às vezes não tem acesso. Você tem um microfone que é muito barato, sei lá, e que é muito bom, que é muito incrível, ou pequenos acessórios, tipo uma pecinha de plástico que você precisa botar um microfone para ele poder não vibrar, pra você poder gravar com uma melhor qualidade, sei lá. Ou colocar o microfone, sei lá, em cima de um skate, por exemplo. As gambiarras. Gambiarra, mas que assim, se você tenha acesso ao ferramental adequado, você consegue fazer com uma qualidade muito boa. E aquilo vira uma possibilidade, assim. Sim. Aqui a gente não tem possibilidade nenhuma de fazer isso, a não ser que você ou contrabandeie equipamento ou pague uma fortuna, né, para ter acesso a isso. E mesmo assim, se você compra hoje, chega daqui, sei lá, 4 meses na tua casa. E lá fora, sei lá, você precisa de um parafuso, você compra, 2 dias, está na porta da tua casa, e você nem pensa sobre isso, né? Como você compra no Mercado Livre hoje em dia alguma coisa e chega na porta da sua casa. Então, essa coisa do acesso à infra é muito fundamental para você gravar coisas, para você discutir linguagem, porque você não consegue dar soluções, você tem sempre as mesmas soluções, um pouco arcaicas, um pouco básicas demais. É quase meio motivacional, assim, né? Esses vídeos um pouco... Você é capaz, você consegue. Parece o tio Sam botando, né, o dedo na cara e falando, você consegue, hoje é possível. Mas não é possível. Tipo, pra mim foi um processo muito assim, sei lá, de alguma maneira eu tinha acesso ao equipamento quando eu comecei, sabe? A USP tinha uma estrutura que não era incrível, mas que era uma estrutura, assim. E os gringos falam muito isso às vezes, né? Não, hoje a gente é capaz, você com fone, você consegue. Mas pra você chegar nesse caminho, assim, você precisa ter passado pela experiência de pelo menos saber que aquilo existe, pra que, sabe? A internet facilitou isso hoje em dia, eu acho. Total. Mas se você não colocar a mão, assim, de fato, sabe, num sistema, é muito difícil você começar isso. Pelo menos pra mim, eu preciso colocar a mão nas coisas pra poder... Eu também. E você não tem, sabe? Não tem muito. Então o que eu sinto é que essas estruturas, elas são muito básicas, elas não têm muito espaço, assim, para grandes experimentações. E ao mesmo tempo os caras falam isso, você não precisa de muita coisa, mas os caras têm tudo. Então, tipo, você não precisa, a partir do momento que você tem tudo, que você tem acesso a tudo, não sei o que, você pode selecionar, mas você precisa percorrer esse caminho, assim, sabe? Esse que é o louco. Depois da pandemia eu comecei, quando, né, o mundo parou e daí você tem que olhar para algum lugar, e aqui dentro parou muito mesmo, tipo, o mercado nacional acho que me deu uma parada geral, né? Aí que eu comecei, tipo, agora é um tempo de trocar com as pessoas que eu admiro, sabe? E daí eu comecei a ir muito fundo nesses caras, assim, de fora, comecei a me infiltrar em comunidades internacionais, comecei, sei lá, associações, sabe? Tipo, me associei e tal. Enfim, também porque já estava estabelecido no mercado de alguma maneira, mas eu acho que isso foi, tipo, uma virada de chave. Uma virada de chave. Antes tinha tido uma, que foi quando o Nicolas Becker, que é um sound designer que depois, enfim, ficou mais famoso ainda, porque ele ganhou o Oscar com Sound of Metal. Ele veio aqui porque ele era um possível candidato a fazer o Marighella, a ser o sound designer do Marighella. O Wagner gostava muito do pensamento, ele fez umas palestras aqui no Brasil, e daí o pessoal gostou muito dele, falou, não, ele é demais, não sei o que, eu começo a espalhar um negócio meio boca a boca, assim. E ele não tinha nenhuma interface aqui no Brasil, assim, para conhecer estúdios e tal, e ele provavelmente ia ter que trabalhar daqui. Acabou que ele nem fez o filme, mas eles trocaram na época por uma equipe brasileira, tal, enfim, por uma série de questões.
Mas o tempo que eu passei com ele, ele pediu, enquanto ele ainda estava envolvido, assim, ou de alguma maneira era um potencial envolvido, ele pediu pra gente fazer muita coisa em pré. E preparar muita coisa, tipo, pensar como que ia gravar, Ele me queria no set o tempo todo, que era muito estranho. Muito eu fui pro diferente. set, tipo, com uma antena Decatri, assim, ninguém entendia muito bem o que eu tava fazendo lá. E eu gravei um monte de coisa. Entendi um pouco como gravar também, sabe? Na rua, assim, tipo de... Porque eu trabalhei com som direto antes, mas você tá muito focado em diálogo, né? Em texto, nos atores ali, né? Microfonar bem, enfim, garantir que não Captar bem, tenha... sim. que não tenha muito ruído ali e tal. Tá bloqueando os ruídos, não tá procurando ruído. Exatamente. E com o Nicolás meio que... Eu já tinha um interesse por field recording, gravar coisas inúmeras, assim, de tudo que é jeito no mundo, assim. Mas o Nicolás abriu minha cabeça, assim, porque era uma coisa muito experimental e muito... Tipo, por que não gravar, sabe? Então, as pessoas muitas vezes nem entendiam por que eu tava no set, assim, mas tinha umas cenas de tiroteio dentro do set do Marighella, né? Quer dizer, várias. Mas algumas delas, assim, as mais relevantes ou as maiores, eu ia para as locações, gravava em Decatri, porque pro Nicolás, eu nem entendia muito bem o que eu estava fazendo de fato, mas eu queria gravar aquilo na melhor qualidade possível e para isso eu estava habilitado ali. Só que o que o Nicolás ia fazer com aquilo depois, eu não sabia muito bem. Eu ia perguntando para ele, meio timidamente, assim. Mas muita coisa que ele pedia pra gente gravar eram referências. Então, tipo, ele queria entender, porque ele nunca esteve num tiroteio em São Paulo. Ele queria entender como que é que os prédios daquele tamanho respondem a um tiroteio aqui. Sei lá, qual que é o som dessa cidade desse jeito, sabe? E no som direto, muitas vezes, quando você está captando a voz dos atores, você não está focado nisso. A relação sinal-ruído está pensando na voz. Então, o resto é o resto. Você não quer muito o resto. Você quer garantir a voz dos atores. O foco não é esse. Então, a percepção que o cara tem não é a mesma, sabe? Então, ele pediu pra gente montar esses sistemas. A gente gravou as armas do filme, que para ele era uma coisa importante também, tipo, ter as armas. Quando você faz um trabalho com um armeiro no filme, o armeiro tem uma lista de armas de época, ele estuda, tipo, quais que são essas armas, ele tem um concept. Sim. Só que isso depois, quando você vai editar lá na frente, nos filmes daqui, esse concept ele vai todo pro lixo. Porque... Então, todos esses documentos de carros, de armas, de, sei lá, de tudo que se discutiu na análise técnica e tudo mais, se pega isso atualmente no cinema brasileiro, rasga-se e da pós pra diante é outra coisa. E quando eu tive a experiência de poder captar e poder editar depois, né? No curta que a gente fez. E aí quem fez a captação do som do nosso curta foi o Ramos, que participou aqui também. Uhum. E aí eu tava fazendo muita coisa no set, porque cinema experimental e coisa acadêmica, faltou uma galera da equipe também, então eu tava tentando fazer a direção do filme, tentando fazer a direção de som de alguma forma e correndo, e aí pegava o boom e gravava Foley. Mas eu sempre gostei muito da experiência de gravar o Foley no dia, na diária, sabe? De captar o som dos passos do ator mesmo, sabe? De captar o ator fazendo as coisas e captar nesse espaço. E aí depois editando o filme, por mais que eu não fosse usar o que eu gravei, era uma boa referência, sabe? Pra conseguir fazer essa pesquisa de outros Foleys ou de outros sons. E eu falei, nossa, é uma forma legal também de fazer a pós, sabe? E é legal também estar no set, sabe? Mesmo que você não vai captar os atores, né? Fazer a captação de som direto, tá lá escutando também, pegando todas essas referências de som, eu acho que enriquece muito a pós também. Eu acho que tudo que depende muito dos atores, tudo que depende muito da equipe que está contratada ali para o set de filmagem, porque no set de filmagem profissional, numa faculdade, eu fiz muito isso, tipo, gravo tudo que eu conseguia, assim, porque eu vou ter depois isso, vai funcionar, né? Tipo, se eu gravo um copo aqui sendo colocado nessa 3 tabela, tem muita informação nesse copo sendo colocado na 3 tabela. Tem a informação do material do 3 tabela, do material do copo, quanto de água que tem aqui, o que tem de coisas nessa sala aqui que estão reverberando de alguma maneira, enfim. Então, se eu gravo esse copo aqui, para esta filmagem aqui, muitas vezes ele vai funcionar se eu cortar, editar bonitinho, masterizar esse som e botar ele na timeline. Vai ter uma verossimilhança, vai ter uma verdade, vai ter um match ali que você não consegue reproduzir. Você até consegue reproduzir, mas não é tão fácil, assim, não é uma coisa tão simples. Tipo, joguei lá, o trabalho. Tá lá. Dificulta. Muito mais, né? Só que você tem questões num set profissional, assim, que são... Aquilo tá rodando há
milhares de reais um minuto. Tipo, com muitas pessoas lá paradas, a vida inteira parada só para aquilo, assim, e focado naquilo. Então, por exemplo, você parar um ator, sei lá, ou parar uma locação, ou para você gravar alguns ruídos daquele lugar, não faz muito sentido. Às vezes vale mais a pena, por exemplo, você alugar aquele lugar, se for um lugar muito específico, sei lá, um castelo em Lyon. Você vai lá, aluga o castelo mais uma diária não, mas um tempo, uma semana, e fica só o sound designer com o assistente lá, com equipamento de gravação, Nossa, seria massa, e daí você reproduz muita coisa. O Nicolás é louco pra fazer essas coisas, ele adora fazer isso, tipo, faz muito live foley, assim, ele gostava muito desse esquema. Mas normalmente é isso, ele faz depois, porque ele não pode... não faz o menor sentido separar o set e todas aquelas pessoas, tipo, câmera, vai tomar um café pra poder gravar passo aqui. Na faculdade, tudo bem, faz sentido, tá todo mundo lá... aprendendo, experimentando, né? E acho que isso que é legal também de fazer esses cursos. Mas é isso, no set profissional você tem essas dificuldades. Então, por exemplo, no Marighella a gente focou muito em tiro e algumas ambientes mesmo, tipo ruído de fundo dos lugares, mas em tiros e veículos, porque são coisas que soam bem, né? Tipo, tem muita intensidade. E a dinâmica do set não precisa parar para que isso aconteça. Assim. O Nicolás acabou que ele não foi envolvido no processo, no fim das contas, né? Ele só acompanhou essa esse início. E não há nenhuma ponte assim que faça a ligação entre o que o Nicolás levantou para o filme e o que efetivamente foi feito na pós. Uma coisa que me marca muito aqui no Brasil é os editores de som, os mixadores, os sound designers daqui são todos meio tristes, assim. Tipo, gente reclamando, tipo, cara... Por isso que eu fiz a brincadeira no começo, né? Não faz isso. Acabou a felicidade. Acabou a felicidade, tá todo mundo infeliz. Tipo, não, eu não quero ser esse cara, sabe? Quando eu comecei a me envolver mais profundamente, eu falei, não, cara. Tipo, tem um cara com olheira que tá trabalhando 18 horas por dia. Tem outro que, cara, não consegue nem assim, né? comprar o almoço. Não, e todo mundo assim, tipo, parece o meu malvado favorito, assim, né? E são legais, só que os caras estão, tipo, muito pressionados por um contexto, né? Sim. E a impressão que eu tenho quando eu falo com as pessoas de fora é o completo oposto. Tipo, só tem gente feliz, só tem gente tipo, nossa, não, que legal, qual que é a solução, não sei o quê, olha o que eu fiz, e daí rola umas trocas, sabe? Aqui não rola troca com ninguém, eu não consigo trocar com ninguém. Porque ninguém troca entre si mesmo, sabe? Tipo, cada estúdio fica fechado no seu feudozinho, assim, fazendo seus próprios trabalhos, mas não rola uma interação, não rola nada de troca entre eles, sabe? Não tem ninguém fazendo, olha que legal que eu fiz aqui. Pouquíssimas iniciativas. E no mercado mais de arte ou no mercado mais muito independente, rola um pouco disso. Que é tipo esse ambiente de colaboração da faculdade, sim, assim, sabe? Edital, essas coisas assim. Exato. Aí as pessoas vão experimentar, porque elas estão fazendo aquilo quase que por hobby, né? Por amor, assim. Mas, enfim, essa coisa Isso me pegou muito depois da pandemia, sabe? Tipo, eu posso ser feliz também, eu quero ser feliz. Total, claro, sim. Eu não quero ser o único cara chato, o único cara triste. Tem aquela... E eu acho que o Brasil bebeu muito dessa tradição publicitária de que, é só trilha e voz, sabe? Com a voz você faz o melhor possível, e com a trilha você taca ela lá em cima. E esse é o mercadão da publicidade, assim, normalmente. Tem exceções, claro, mas normalmente o mercado foi baseado nisso por muito tempo. Então, som direto pode ser ruim, não precisa ser tão bom. Né? Não preciso ficar prezando pela relação sinal-ruído da voz com o fundo daquela locação, porque a música vai tocar lá em cima, que se dane o fundo. Sim. Passa um redutor de ruído qualquer lá e fica com a voz. Se o timbre estiver ok, tá ok. Então, essa tradição publicitária muito forte e por muitos anos única, né? Porque você tinha televisão, sei lá, nos anos da Embrafilme, você tinha televisão, o cinema morreu, você não produzia conteúdo, só tinha publicidade. Tipo, quem era do mercado independente só fazia publicidade. Não é uma coisa tipo, sei lá, um filme que depende de construção de backgrounds, que tem informação narrativa no background, no foley, sei lá, que tipo de roupa que o personagem está usando, sabe? Que isso tem a ver com a personalidade dele. Então a gente começou, isso veio de volta, acho que depois da retomada do nosso cinema, assim. E tinha lá atrás, também tinha lá atrás, nos tempos de Veracruz, enfim, tinha uma tradição radiofônica também, grande no Brasil, né, tipo até de radionovela e tal. Mas isso foi morrendo de alguma maneira, ou não foi morrendo, mas teve ciclos assim, né, que surgiram e declinaram, surgiram e declinaram.
isso fez muito mal, sabe? Não criou uma tradição, Sim. assim, de pessoas. Você tem algumas poucas pessoas pinceladas que foram grandes guerreiros e grandes amantes da... Mas, nesse sentido, é uma atividade muito amadora ainda, porque depende de amor, sabe? Estar dentro da O2 aqui, por exemplo, me fez ver que existe um mercado, de fato. Tem gente trabalhando só por dinheiro. Gosta do que faz, tal, mas está ali como um trabalho. Eu não me vejo num lugar de, tipo, isso aqui é o meu trabalho, daí quando eu saio daqui eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Não, É o que você gosta. isso é o que eu gosto, isso se mistura com a minha vida. Isso destrói a minha vida ao mesmo tempo que constrói, sabe? Gera grandes momentos com a minha família, mas também gera terríveis momentos com a minha família. Então é muito dicotômico assim a relação, é muito difícil, sabe? E você acha que tá mudando? Você acha que tem esperança pro mercado no Brasil? Eu acho que tem esperança, mas as pessoas têm que se abrir. Agora, por exemplo, eu tô chegando no mercado, né? Posso se dizer isso, assim. E eu chego muito com essa vontade, assim, experimental também, sabe? De entender o som nesse outro lugar. E aí eu super entendo que tem a questão do mercado, de você ter que se adequar ao mercado também para conseguir sobreviver, fazer grana, que também é importante. Mas sempre que eu tenho oportunidade de trabalhar em projetos independentes, trabalhar com os meus amigos também, é sempre muito bom. Eu sempre tento trazer para esse lugar, sabe? De descoberta e de buscar porquê do som, sabe? E o som, ele sempre vem, ele sempre traz esse significado pra mim, do porquê que eu tô fazendo e porquê que eu tô fazendo som dentro do cinema, sabe? E como contar a história com o som, a partir do som, que foi o que eu escolhi, né? Dentro dessa construção de narrativa. Então, quando eu olho pra esse mercado, tem esse lado que eu fico, nossa, eu sei que o mercado tem essa coisa chata e essa coisa meio de que você tem que fazer de uma certa forma. Mas eu também vejo por esse outro lado, assim, de acho que também dá pra ir trazendo outras coisas. Essa coisa sabe? lúdica, você não pode perder de jeito nenhum. Eu perdi isso, acho que por muito tempo. Ou sei lá, não perdi, mas eu não sabia muito bem como aplicar de uma maneira que me trouxesse alguma satisfação, algum retorno, sabe? E depois da pandemia, eu acho que eu resgatei esse lado lúdico do fazer sonoro, assim, que era uma coisa que eu tinha no comecinho da faculdade, que daí quando eu comecei a entrar em som direto, fui sendo desconstruído, eu falei, ai, nossa, não. Aí eu mudei para pós, do som direto para pós, e agora eu acho que eu resgatei já faz, sei lá, uns 2, 3 anos, assim. Quando eu comecei a conhecer a possibilidade disso ser valorizado de alguma maneira por alguém, assim, sabe? E daí, cara, coisas mais idiotas, né, assim, que parecem meio bobas, mas, por exemplo, eu trouxe até umas coisinhas aqui, pra gente ver como a gente pode se divertir. Porque, por exemplo, isso aqui é um apitinho que eu descobri nessas comunidades que, enfim, simula passarinhos. Muitos passarinhos que você já ouviu no cinema usam esse apitinho Aldo Bom. E é uma pecinha de metal com um pedacinho de madeira, um parafusinho. Você passa um pouquinho de breu, ele tem um pouquinho de pó de breu aqui para ele poder fazer o ruidinho. Então, os foley artists do mundo, enfim, eles já descobriram isso aqui há muitos anos, há décadas, sabe? Sim. Tipo, e eu nunca tinha visto um desse. Eu posso ver? Pode, claro. E outra coisa que eu comecei a fazer, eu fiz um game, essa coisa do Field Record me abriu muito a mente, assim, de gravar coisas pra mim mesmo, sabe? E depois essas coisas vão achar seu uso, assim, de alguma maneira. Eu descobri uns caminhos que me geraram também uns trabalhos no meio da pandemia, e um deles levou para um crowdsourcing de criatura e tal, e depois, enfim, fazer o design mesmo de umas criaturas novas para um game. E esse tipo de coisa, tipo, separar seu dia para pegar um pouco de slime, botar na mão, pegar uma mangueira de máquina de lavar roupa e, sei lá, inventar uma vocalização de criatura, botar um microfone na frente, pensar como que você vai microfonar isso, sabe? Inventar uns negócios do tipo, sei lá, era uma criatura meio melequenta. E daí você pega e processa esse tipo de coisa, né? Mas é muito legal, sabe? Tipo, separar seu dia pra você inventar coisas desse tipo, cara, é um negócio muito sensacional. E isso faz parte do dia a dia dos sound designers, assim, que... Por isso que eles são felizes, né? Por isso que eles são felizes. É isso, porque é lúdico. E se você perder esse negócio lúdico, cuidado que slime gruda na roupa. Na roupa. No cabelo, em tudo.
No chão não, então vamos jogar no chão. Se você perde esse negócio lúdico, o sound design perde completamente o sentido, assim, sabe? Você só ser, sei lá, pesquisador, sincronizador de som, assim, é uma coisa que começou a não me satisfazer muito, sabe? Nossa, corta aí, gente, que eu vou ter que dar uma limpada nessa slide. Tem uma última pergunta que eu queria fazer, que é em relação a mulheres no som e na pós. Porque na minha turma mesmo tinha só eu e mais uma menina, assim. A turma de áudio é sempre a menor turma. E aí a maioria são meninos, né? São homens. E aí era só eu e uma outra menina. E aí eu me sentia nesse lugar, assim, tipo, só homem na sala, sabe? E eu nesse outro lugar, assim. Não sei por que áudio tem isso, né? Tem. Não é só acho que não é só na área da pós, assim, acho que na música também tem bastante Total, disso. sim. Eu acho que eu já devo ter pensado sobre o assunto, assim, mas acho que é muito louco, porque é um negócio que depende um pouco, por exemplo, já ouvi editoras falando, não sei nem como as pessoas têm filho nessa área, sabe, tipo, pra mim como pai, é muito difícil já. Tipo, eu trabalho depois que os meus filhos vão dormir também, porque eu não consigo terminar o meu dia. E eu trabalho de madrugada, sabe? Tipo, eu durmo muito poucas horas num dia para dar conta do meu dia de fato, assim. Mas é muito puxado. Então, e é mais... Acho que quanto pior a realidade do mercado, assim, ou quanto menos desenvolvido ele é, de alguma maneira, em relação ao som que a gente estava falando agora há pouco, acho que mais é o volume de trabalho que você vai ter. Para uma mulher as mulheres já são sobrecarregadas naturalmente, né? Tipo, como que ela lida com isso, sabe? A demanda para minha esposa é muito maior com os filhos do que comigo, no fim das contas. Isso é um negócio meio machista, né? Tipo, meio não, 100%. Parte da nossa sociedade, né? Do patriarcado e todas essas questões, assim. Sim, mas é uma conjunção, sabe? Tipo, disso com a realidade da área. E que já é muito demandante. Então, tipo, você junta essas duas coisas para uma mulher, seria uma mãe completamente ausente, sabe? Tipo, e um pai ausente não é tão estranho quanto uma mãe ausente, né? Então, eu acho que por isso, esse talvez seja um dos motivos. Isso é uma coisa que me incomoda muito e incomoda outras editoras Tem muitas editoras sem filhos, o que é muito cruel, né? Porque também você tá, tipo, uma área que está selecionando de alguma maneira, né? Nem toda pessoa pode... Ou pelo menos nem toda pessoa pode trabalhar em alto nível num mercado super... Como assim, né? É uma coisa muito estranha. Sim, e áreas técnicas também, né? É difícil de encontrar mulheres, assim. E eu acho que isso tem mudado, muito, que bom que tem mudado, Sim. Mas ainda assim é um empecilho. Na fotografia também, isso reflete um pouco pela minha breve experiência. Mas eu sinto que na fotografia ainda tem mais mulheres, pelo menos... Posso estar errada, mas pelo menos dentro da minha experiência, ainda tem mais mulheres na fotografia do que em som, sabe? Principalmente técnicas de som direto, evento e tudo mais, sabe? Total. E em pós, eu acho que... Em pós eu não sei muito bem como que é, mas... É difícil. Eu conheço algumas, claro, conheço várias, na verdade. Mas em quantidade, sim, são muito... A gente fez uma foto no passado dos mixadores, assim... Mixadores é muito difícil. Não tem nenhuma... mulher mixadora. Tem uma, Rosana Stefanoni, que trabalhou aqui na O2, inclusive comigo, que agora é mixadora de dublagem, mesmo dublagem e localização, sabe? De produto que vem de fora e dubla em português. Mas que foi pra esse caminho, assim, tipo, não, vou ser mixadora porque precisa de alguma mulher mixadora. Também foi, tipo, eu levantei a bandeira. E também porque gostava, claro. Mas é isso, a gente fez a foto dos mixadores, tem, tipo, a Rosana e tem uns 12 caras, tipo, no encontro do fim do ano, assim, e, cara, só tinha... Artista de foley tem um pouco mais, mas é muito louco, né? Eu acho que bebe um pouco do mesmo lugar lá das engenharias, sabe? Total, tipo sim. de... Não, bizarro, né? Mas não... Eu acho óbvio que eu acho que não tem absolutamente nada que limite... não tem nada. Eu espero conseguir encontrar mais mulheres também no mercado. Não, com certeza. No som direto tá tendo, acho que uma ebulição, Sim, assim, sim. agora, né? Eu faço parte de um grupo que é um coletivo, que é o Soma. E aí são mulheres, pessoas trans também, mulheres trans, homens trans, dentro desse coletivo. E aí é um coletivo que você vê, assim, tem uma galera. E é legal porque dá pra ter essa troca, sabe? Sim. Desse fortalecimento mesmo de rede entre essas profissionais. Sim. E aí foi legal pra mim ver.
Mas ainda foi o som direto. Não, é a galera que trampa com som direto. Não tem uma galera de Um pouco pós. mais organizado também, né? Tipo, uma área que existe mais do que... Do que pós, eu acho. Obrigada. Obrigado, Tamires. Foi um Boa sorte pra prazer. você. Muito obrigada. E, enfim, não perca essa coisa lúdica, porque eu acho que é isso que vai, né, te levar pra frente na área, assim. Nunca perder a paixão pela coisa.